Oi, gente, bom dia. Aqui é a Emily e eu, com o meu grupo, que é a Maria Alice, a Laís e a Arielle, vamos falar um pouco sobre a evolução humana. E eu vou começar falando sobre os primatas. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias da espécie humana foram constituídas ao longo de milhares de anos, com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os artrópodes. Atualmente, os cientistas acreditam que esses artrópodes e a espécie humana tiveram um ancestral comum, cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. A evidência desse fato é a grande semelhança entre os humanos e os macacos artrópodes, como o chimpanzé. A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos. Nesse período, uma população de primatas do Nordeste da África se dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, dando origem ao Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade. O homem e os demais primatas. Semelhanças e diferenças entre o homem e os primatas. Como semelhança, pode-se destacar que todos são mamíferos, onívoros, possuem o cérebro e olhos mais desenvolvidos e todos possuem pés e mãos com 5 dedos. Já as diferenças que podem ser observadas entre os seres humanos e esses grandes primatas, que são gorilas, chimpanzés e orangotangos, é o número de cromossomos. O ser humano apresenta pares de 23 cromossomos, enquanto os demais, que são esse outro grupo, têm 24. Isso se dá pelo fato de que, depois do nosso ramo evolutivo se separar do ramo que originou os macacos modernos, 2 cromossomos do homem se fundiram, diminuindo o nosso número de cromossomos. Outra diferença é a refinada capacidade de comunicação. Apesar dos chimpanzés possuírem sim a capacidade de se expressar e de trocar informações uns com os outros, a presença da linguagem de forma mais estruturada e elaborada é exclusividade humana, e grande parte do processo se deve à genética. Os primeiros hominídeos. Algumas pesquisas apontam que os hominídeos teriam dado origem ao ser humano. Os hominídeos seriam uma família que incluiria o gênero Australopithecus e também o gênero humano. Dentre os Australopithecus, encontra-se o Australopithecus anamensis, que teria vivido entre 4,2 a 3,9 milhões de anos atrás, e o Australopithecus afarensis, que possivelmente habitava a Terra há 3,9 a 3 milhões de anos. Os dois possivelmente caminhavam sobre 2 pés. Do gênero Homo, o primeiro hominídeo seria o Homo habilis, que viveu há 2,4 a 1,5 milhões de anos, fabricando instrumentos grosseiros de pedra, além de desenvolver uma linguagem rudimentar. Do Homo habilis teria descendido o Homo erectus. Habitou a África e depois alcançou a Europa, a Ásia e a Oceania, por volta de 1,8 milhões e 300 mil anos atrás. Descobriu o fogo, passou a cobrir o corpo e utilizar instrumentos e ferramentas mais precisas. Provavelmente também elaborou melhor sua linguagem frente às novas experiências adquiridas. Homo sapiens, a nossa espécie. Os primeiros Homo sapiens surgiram há mais de 300 mil anos. Esses arquétipos padrões eram caçadores hábeis, cozinhavam carne, usavam roupas de pele de animais e construíam lanças e cabanas. Até o momento, o exemplar mais notório da subespécie Homo sapiens sapiens foi o Homo de Cro-Magnon, que tinha alta estatura. Ele desenvolveu ferramentas específicas, faca, lança, arco e flecha, etc. E demonstrou aptidões artísticas, escrevendo algumas cenas de caça, evidenciadas por meio de pinturas rupestres preservadas em paredes de cavernas.
Um importante marco na evolução do homem ocorreu com a passagem da situação de caçador para agricultor, o que causou o surgimento das primeiras civilizações. A partir de então, há 12 mil anos, a evolução cultural encarregou-se de promover uma acelerada transformação. Essa árvore filogenética representa os primatas. Nessa árvore, podemos observar que há cerca de 70 milhões de anos existiu um primata ancestral, comum a todos os que surgiram e que são conhecidos atualmente. Depois, ocorreu uma separação no ramo desse ancestral. Essa separação formou dois novos ramos, os lêmures e társios. Há 30 milhões de anos surgiram outros macacos. Há 20 surgiu o gibão. Há 12 surgiram os orangotangos e há 8 surgiram os gorilas. E por fim, há aproximadamente 5 e 7 milhões de anos surgiram os seres humanos e os chimpanzés. O homem veio do macaco? Um erro muito comum é pensar que viemos dos macacos. Este erro fez com que muita gente negue a teoria da evolução, afirmou à BBC News Mundo o paleoantropólogo espanhol José Maria de Castro. Para começar, é melhor afirmar que somos mais uma espécie da ordem dos primatas, diz o coordenador do Programa de Paleobiologia do Centro Nacional de Pesquisa sobre a Evolução Humana em Burgos, na Espanha. Essa linhagem de primatas começa sua história evolutiva há cerca de 7 milhões de anos. Na época, um ancestral comum com os chimpanzés divergiu em duas linhagens diferentes, provavelmente por razões climáticas. A linhagem que deu origem aos chimpanzés, Pan-Panixius e Pan-Troglodytes, permaneceu no oeste da África. A linhagem que acabou dando origem à humanidade atual evoluiu no sul e no leste da África. Nós compartilhamos cerca de 99% dos nossos genes com os chimpanzés, mas a diferença é importante, uma vez que temos entre 20 mil e 25 mil genes operacionais. No entanto, deveríamos refletir sobre a nossa relação próxima com esses primatas, nossos primos em primeiro grau. Portanto, o homem moderno não evoluiu do macaco, mas compartilha com ele um ancestral comum.